vai ter que ser algo transcendente. Pode ocorrer? Com certeza. Mas nem sempre é assim. E nós precisamos começar a aprender a fazer as leituras de Deus. As leituras do Espírito Santo. Precisamos aprender a fazer as leituras. Para onde ele está movendo? Para aquele tempo? O que ele está fazendo? Como é que ele está nos despertando? Né? Para o que ele está nos movimentando? Às vezes são coisas tão pequenas. Que às vezes é tão pequena que a gente diz assim: é insignificante. Deus não tem nada a ver com isso. E tem. Eu quero te dizer que para esse tempo, para o avivamento dos últimos dias, o Senhor está preparando seus filhos, milhares e milhares, que aprendem a ouvir a sua voz, que aprendem a ouvir e também a ver os seus movimentos, para se movimentar no mover dele e para falar em linha com aquilo que ele está falando. Então, por muito tempo, a gente teve aquela impressão de que para profetizar, eu só preciso ficar falando. Então teve aí um terremoto, então aqui eu estou profetizando os sinais dos tempos, teve uma enchente, então eu estou profetizando. Não, é mais do que isso. A palavra de Deus, ela fala para que serve a profecia. Ela serve para exortar, para consolar, para edificar. Ela serve para confortar. A profecia, ela é usada por Deus para quê? Para manifestar o amor de Deus. E o que aquela pessoa pode ser em potencial na presença de Deus. E às vezes o Senhor está querendo ali manifestar alguma coisa, falar alguma coisa. Às vezes nós ficamos muito focados naquela visão que o profeta, ele só tem que apontar o dedo, apontar pecado, apontar isso. Deus, ele pode mostrar que tem alguma coisa errada? Pode. Só que os critérios do Senhor, hoje, na nova aliança em Cristo Jesus, são diferentes do passado. Ele não vai ficar envergonhando ninguém. Então essa pessoa, ela pode chamar, falar: olha, meu irmão, Deus me mostrou isso, Deus me deu uma visão a seu respeito, eu vi isso, meu querido, né? E o irmão se retrate, e você pode falar, e você pode trazer. Mas quando o Senhor, ele diz que quando houvesse o derramamento do seu Espírito, ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Diga amém. Diga: eu sou a profecia, e através de mim vai acontecer. Se é verdade, aplaude ao Rei. Aleluia. Aleluia. Então o Senhor, ele está fazendo, ele levanta o quê? Essa geração, você, a mim, nós, uma geração que vai profetizar, em linha com a boca de Deus, com a palavra de Deus, com a direção de Deus, que vai profetizar encorajamento, diga amém, que vai profetizar edificação, diga amém, que vai profetizar consolo, diga amém. Amados, nós não precisamos ir muito longe para saber que o mundo está cheio de pecador. Para chegar e dizer: olha, você está no pecado. Quem está no pecado sabe que está no pecado, meu irmão. Mas está precisando levantar um povo que possa olhar, um povo de Deus, que possa olhar para alguém pelo Espírito e ver nele um potencial que Deus vê nele, e conseguir profetizar para ele, dizer para ele: olha, eu vejo quem é você. Você não é isso que o diabo disse para você que você era. Você não é essa mentira que te contaram. Você é uma bênção. Você é um escolhido de Deus. Eu te vejo assim, 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 assim e assim, diz o Senhor. Aleluia. Então, quando nós falamos sobre a profecia, nós não podemos desassociar do amor de Deus. Nós não podemos desassociar desse amor.
Ora, porque os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão, porque nós precisamos anunciar o reino de Deus. Nós precisamos anunciar o amor de Deus. Está entendendo, queridos? E Deus, Ele nos dá tantos insights, né? Que são percepções. Nos traz percepções. E nós precisamos, que o Espírito Santo está nos ensinando aqui, a caminhar segundo essas percepções também. Então, aprendemos que Deus fala por dentro. Aprendemos que Deus fala no nosso espírito, porque nós somos nascidos de novo, diga amém. Ele pode te mostrar algo visível, transcendente? Pode. Ele mostra assim também. Você pode ouvir a voz de Deus como você está ouvindo a minha, audível? Pode. Mas na maioria das vezes ele vai falar de forma interna. Ele vai falar em linha com a palavra. Está entendendo, queridos? Então o que ele está fazendo? Ele está nos treinando. Ele está te treinando. Agora nós chegamos num ponto do jovem profeta que as coisas elas vão ajustar ainda mais para você. Amém? O entendimento do que é profetizar e de como profetizar e de como ser esse instrumento de Deus, ele vai ajustar ainda mais dentro de você, vai ficar bem mais entendível. Nos próximos dias, nós vamos até aqui fazer algum tipo de treinamento mesmo, onde você vai se colocar na posição de alguém que pode profetizar, que pode buscar do Espírito Santo, que pode dizer alguma coisa. E existem tantas maneiras que nós podemos receber de Deus uma profecia. Através de um sonho, através de um objeto, através de um acontecimento, através de um sabe aquela coisa dentro de você assim, que aquela voz dentro de você assim, tantas maneiras. E essas maneiras, elas precisam ser aprendidas. Então o jovem profeta está aqui para isso. Amém, querido? Para que essas coisas, elas sejam aprendidas em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu preparei para vocês algo aqui hoje. E eu fiz, agora no finzinho da tarde, eu fiz algumas alterações. Busquei alguns textos também mais sobre isso que eu preparei durante a semana. E acabou que o meu computador não fez ainda um processo dessas alterações. Então, algum versículo eu vou falar aqui e eu vou pedir para o Vando fazer uma busca para mim, tá bom, filho? Quando eu não estiver aqui. Eu gostaria que você abrisse a palavra comigo em 1 Reis, no capítulo 13. 1 Reis 13. Aqui vai contar uma história de um velho profeta e de um jovem profeta. Tá certo? De um velho profeta e de um jovem profeta. E eu faço questão de ler com você para que você acompanhe comigo essa história. Que ela vai dizer assim: o homem de Deus que veio de Judá. E eis que veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá, pela palavra do Senhor até Betel. E Jeroboão estava de pé junto ao altar para queimar incenso. E ele gritou contra o altar na palavra do Senhor e disse: ó altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá aos sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso sobre ti. Os ossos dos homens serão queimados sobre ti. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: este é o sinal do qual o Senhor falou. Eis que o altar será rasgado, e as cinzas que estiverem sobre ele serão derramadas. E sucedeu que quando o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem de Deus, o qual havia gritado contra o altar em Betel, que ele estendeu sua mão de sobre o altar, dizendo: apanhai-o. E a sua mão, a qual estendeu contra ele, secou-se, de modo que não conseguiu recolhê-la novamente para si. O altar também foi rasgado e as cinzas derramadas do altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor.
E o rei respondeu e disse para o homem de Deus: suplica agora a face do Senhor teu Deus e ora por mim, para que a minha mão possa ser restaurada novamente a mim. E o homem de Deus buscou o Senhor, e a mão do rei lhe foi novamente restaurada, e se tornou como era antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem para casa comigo e refresca-te, e eu te darei uma recompensa. E o homem de Deus disse ao rei: presta atenção nessa história, tá, queridos? Se tu me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo. Isso o jovem profeta disse para o rei. Esse jovem profeta que havia profetizado e Deus deu sinais, tá bom? Ele disse assim: se me deres metade da tua casa, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água nesse lugar. Porque assim me foi incumbido pela palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, nem beba água, tampouco retornes pelo mesmo caminho pelo qual vieste. Assim ele se foi por outro caminho, e não retornou pelo caminho que veio a Betel. Ora, um velho profeta habitava ali em Betel, e os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. As palavras que ele havia falado ao rei, eles também contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por qual caminho ele se foi? Porquanto os filhos haviam visto pelo qual caminho o homem de Deus, o qual veio de Judá, havia se ido. E ele disse aos seus filhos: selemos o jumento. Assim ele lhes selaram um jumento e seguiu montado sobre ele. E foi atrás do homem de Deus e o encontrou assentado debaixo de um carvalho. E disse-lhe: és tu, homem de Deus, que veio de Judá? E ele disse: sou eu. Então ele disse: vem para casa comigo e come pão. E ele disse: não posso retornar contigo, nem entrar contigo, também tampouco comerei pão ou beberei água contigo nesse lugar. Porque foi-me dito pela palavra do Senhor: tu não comerás pão nem beberás água ali, também tampouco retornareis pelo caminho que vieste. E ele lhes disse: eu também sou um profeta como tu és. E um anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: traze-o de volta contigo, para dentro da tua casa, para que ele possa comer pão e beber água. Ele, porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão na sua casa e bebeu água. E sucedeu que, enquanto ele estava assentado à mesa, que a palavra do Senhor veio ao profeta, que o trouxe de volta. E ele gritou ao homem de Deus que vinha de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto tens desobedecido a palavra do Senhor, e não tens guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, mas retornaste e comeste pão e bebeste água no lugar do qual o seu Senhor te disse: não coma pão, nem beba água, e a tua carcaça não virá ao sepulcro dos teus pais. Espírito do Senhor, oramos a ti, pedindo, Senhor, a tua graça, pedindo, Senhor, a tua misericórdia, pedindo a tua direção. Senhor, abra o entendimento de cada um nesse lugar. Abra, Senhor. Acessamos a unção que o Senhor tem para essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Eu li, ainda tem, na verdade são 62 ou 63 versículos para contar essa história. Mas aqui já deu para você entender. Glória a Deus. Eu quero falar para você sobre algo respaldado nesse texto. A gente tem falado muito aqui sobre despertar o dom que há em nós, não é isso? E sobre ser ativado no dom do Espírito. E diretamente tendo e trazendo entendimento de que todos nós podemos profetizar. Porque nós nascemos em Cristo Jesus. E pelo seu Espírito, toda a sua igreja, ela pode profetizar. Amém? Tati, por favor, filha. Glória a Deus. Então, todos nós podemos profetizar. Mas o que acontece? Essas chaves que daqui para frente eu vou começar a passar para vocês, que vai ser muito essencial, como eu já disse. Antes de eu começar, continuar entregando elas para vocês, eu quero trazer um entendimento para vocês também sobre quando você recebe uma palavra profética. Sobre qual é o comportamento que a Bíblia fala, que nós precisamos ter, quando alguém chega diante de nós dizendo: olha, Deus me revelou isso a respeito de você. Deus me mostrou isso a respeito de você. Porque onde existe essa cultura profética, existe também
protocolos. Protocolos que eles devem ser seguidos. E também prestação de contas. Para quê? Para que se cresça uma comunidade saudável. Porque nós já vimos tantas falhas na história. Tantas falhas por causa do profético. Onde pessoas elas foram feridas a níveis que nunca mais conseguiram se levantar. Nunca mais conseguiram se erguer por conta de uma palavra errada, carnal. E realmente uma palavra, entre aspas, profética, porque de profética não tem nada. Uma palavra, sim, ela pode ser catastrófica para uma vida, para uma pessoa. Então nós precisamos seguir esses protocolos. Hoje eu quero passar aqui pelo menos 4, para você começar a ter também essa observação. Deus vai te usar muito e você vai aprender os receptores. Como é que você pode receber palavras proféticas? Como é que você vai começar a discernir os sonhos, as visões, os insights, as imagens que ele traz interna, externa? Mas você precisa também entender os protocolos, as prestações de contas, que você também vai dar quando você entrega uma profecia, e que também você pode julgar e analisar quando você recebe uma profecia. Tá me entendendo? Diga amém. Então, antes de eu começar esse texto, o texto de 1 Tessalonicenses 5,19, você pode abrir para a gente, filho, por favor? Falando aqui de prestação de contas. A televisão da frente não está funcionando, né? Então, você vai abrir aí? Abriu já? Vocês estão vendo na tela? Que eu estou sem retorno de tela. 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, examinai todas as coisas, retende o que é bom. Ok? Abstendo-vos de toda aparência do mal. Tá certo? Então aqui a palavra está dizendo sobre prestação de contas. Primeira coisa, eu não posso apagar o espírito. Amém? Eu tenho que andar, a minha vida, ela tem que ser uma vida que anda, pensa, age, reage, responde pelo Espírito Santo. Ok? E o versículo 20 diz: não despreze as profecias. Ele está falando, não é para você desprezar. Quando alguém vem para você, ela vem trazer uma profecia para você, ouça, escuta. Só que aí o protocolo vai dizer: mas antes, testem. Isso, em outras palavras, avaliem todas as coisas. E se agarre e fique com aquilo que é bom. Aí você vai, hoje nós vamos entender, então o que é bom? É aquilo que realmente vem de Deus para nós. Tá certo? Então, prestação de contas é muito importante. É o que mantém essa cultura profética sendo saudável. Nós temos uma responsabilidade de não somente de despertar os nossos dons, como eu já disse, mas nós temos uma responsabilidade, então, de testar, avaliar e julgar as palavras. Avaliar se aquelas palavras são realmente de Deus, tá? Então, aqui, essa palavra que nós lemos, ela relata a história de um profeta velho e de um jovem profeta. Gente, esse jovem profeta, Deus enviou ele para Betel, e de Judá, e enviou ele para Betel. E enviou ele para uma palavra para o rei Jeroboão. Então, assim, os reinos aqui estavam divididos, o reino do norte e o reino do sul. E tinha ali 2 reis, o rei do norte e o rei do sul. Jeroboão era o rei do norte, Roboão o rei do sul. E o reino do sul só tinha apenas 2 tribos. Porque Jeroboão, ele agiu de uma maneira que ele conseguiu ficar com 10 tribos. E aí ele, de uma maneira distorcida,
para não perder o povo, porque ele não tinha temor nenhum de Deus. Ele levanta um novo altar, ele levanta um sincretismo religioso, ele traz um novo DNA para os cultos, para os sacrifícios, para as festas, para tudo que aquilo estava na Bíblia. E ali começou a levantar uma geração de sacerdotes hereges, literalmente, porque prestavam aquele tipo de culto estranho naquele altar. Aí Deus toma um jovem profeta, fala comigo, jovem profeta, de Judá, e traz para o reino do norte. E ele chega ali, e ele diz assim, e o Jeroboão estava ali diante do altar, e ali ele ergue a voz e grita, e ele começa a dizer, ele traz um decreto de Deus, porque Deus estava irado com aquele rei, e com aqueles homens que não tinham um pingo de temor de Deus, e com aquele povo que estava servindo aquele tipo de coisa. E ali, ele chega, e literalmente, ele mete uma palavra ali no rosto daquele rei, e ele diz assim diz o Senhor, porquanto tens desobedecido a palavra do Senhor, e não tem guardado o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Mas, versículo 13, versículo 2. Aí ele diante do altar ele gritou, o altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, e o seu nome será Josias. Aqui ele estava profetizando o rei Josias. O rei Josias, realmente essa palavra ela se cumpriu lá na frente. Ele reinou, ele era uma criança quando ele começou a reinar. Mas ele derrubou todos esses altos, esses altares. Ele foi a vingança de Deus. Tá certo? Conforme esse jovem profeta havia profetizado. Mas aqui ele só estava profetizando. Então ele foi como um profeta para profetizar. Nisso o rei olhou para ele. Estendeu a mão para ele assim, mandando prender ele, amarrar, matar. Na mesma hora que ele fez assim, a mão do rei paralisou. Aí o rei falou, ora ao teu Deus. Olha como que ele era, como que esse homem estava todo destraviado na fé. Embora ele tivesse uma promessa, o Deus nem era dele, era só do profeta. Ora para o teu Deus ter misericórdia de mim, liberar a minha mão, liberar o meu braço. O jovem profeta orou. O braço dele soltou. O altar rachou. A cinza derramou do altar. Do jeitinho que o jovem profeta havia profetizado. Só que ele tinha uma palavra do Senhor. Aí o rei falou para ele, vai lá para casa. Vamos lá para o palácio, eu tenho uma recompensa para você. Você vai poder comer, descansar, beber água. Aí o jovem profeta disse, eu tenho uma palavra do Senhor. Que não é para eu comer pão, nem beber água. E nem para eu dormir aqui, nem para eu voltar pelo mesmo caminho. De maneira alguma, nem se o Senhor me desse todo o teu reino, eu voltaria com o Senhor. Por quê? Até aqui ele estava tendo consciência da missão dele. Quem é o profeta? Ele é a representação da voz de Deus. E é como você conseguia sentar numa mesa com o seu inimigo, com o seu opositor, você conseguiria sentar? Sim ou não? Não. Então aquele profeta, ele não poderia sentar, porque ali ele estava representando a Deus. Ele estava carregando uma mensagem. Fala comigo, carregando uma mensagem. Uma mensagem de Deus. E se a gente olha assim, às vezes dá até uma impressão para achar que Deus foi duro, foi uma atitude muito drástica de Deus com esse jovem profeta. Mas na verdade não foi. Aí o que acontece? Ele consegue se livrar do político, se livrar do rei, daquele governador. Ele consegue, só que daí no caminho, quem vem ao encontro dele? Um profeta velho. E esse profeta aqui não entendeu o movimento de Deus, já não se movimentava por Deus. Movido de ciúmes, movido de um sentimento estranho. Ouve os filhos dele contar tudo o que tinha acontecido, aquele uau, da forma como Deus tinha usado aquele jovem profeta. Ele sela o jumento dele, vai em direção daquele jovem profeta, encontra ele debaixo de um carvalho e fala, você é o homem de Deus que fez tudo aquilo lá? Ele, sim, sou eu. Ele diz, eu sou profeta que nem você. E um anjo me apareceu. Eles, vamos para minha casa, vamos comer, vamos beber na minha casa. Aonde esse velho profeta morava, fala comigo, Betel.
Ele morava na região, como se diz, no território daquele inimigo direto de Deus. Vem comigo, vem para minha casa, descansa, bebe água, dorme lá. O menino disse, não, eu não posso. Eu tenho uma palavra de Deus, eu não posso fazer isso. Aí ele falou assim, não, mas um anjo me apareceu. E me deu uma outra palavra. A palavra agora é para essa. Você pode ir lá, você pode comer. Tirando, talvez ele querendo ter algum contato com aquele homem que literalmente pôs o dedo na cara do rei. Ou tentando querer dizer, ou para se mostrar para a comunidade, ó, né? Deus está assim porque o profeta está na minha casa. Movido com um sentimento estranho, doentio, ele mente para aquele jovem profeta. Ele mente que um anjo apareceu para ele e ele leva o menino para casa dele. Aí o menino que escapou do político, do rei, das recompensas do rei, dizendo não, o Senhor disse não, não, não. Aí ele cai na lábia daquele que tinha uma áurea de espiritual, de religioso. Amados, eu oro nessa noite para que o Espírito de Deus traga sobre você o espírito de, o espírito de discernimento de espíritos. Porque nem tudo que diz que vem em nome do Senhor, vem em nome do Senhor. Nem tudo que diz que foi o Senhor que falou, foi o Senhor que falou. E a igreja, mais do que nunca, ela precisa desse dom. Ela tem que ser ativada nesse dom de discernimento de espíritos. Busca do Senhor, de Senhor, me dá esse dom. Eu preciso ter esse dom de discernimento. Discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, é profeta? Legal. Qual era o protocolo? Não coma. Não beba. Ele tinha um comando de Deus. Não durma nesse lugar. Eu não quero nem que você volte pelo mesmo caminho. Mas porque aquele parecia espiritual, ele foi. A hora que ele estava comendo, aí o próprio Deus toma o velho profeta e diz, e traz uma sentença sobre ele, que porque ele desobedeceu a voz do Senhor, ele não seria sepultado com os pais dele. Diga misericórdia. O Senhor disse através da boca daquele velho profeta que da onde que a carcaça dele ia cair ele mesmo. E foi o que aconteceu. A hora que ele sai dali, ele pega o jumentinho dele, ele vai embora. Quando ele vai embora, vem um leão. Esse leão mata, ele não come o jovem profeta. Ele mata ele. O jumento do jovem profeta está ali, fica o leão, o jumento, do lado do corpo. Aí o velho começa a chorar e dizer, o homem de Deus, onde que ele está? Ele está lá, vai lá. Foi, recolheu, chorou, pranteou, levou, enterrou numa tumba lá da família dele. E disse assim, olha, quando eu morrer, vocês coloquem os meus ossos junto com esse homem de Deus. Que loucura é essa? Que loucura é essa que numa hora quer te jogar numa fria e depois chora por você? Que numa hora te destroça, te disseca, te expõe. E daqui um pouco, eu só vou, para minha consciência ficar bem, que os meus ossos sejam sepultados do lado dos ossos do profeta. Diga misericórdia. E eu vou dizer para você, queridos, que não precisa ir muito longe para isso acontecer. E quando a Bíblia fala de um velho profeta, não fala de idade. Porque tem gente que é jovem, mas ela chega cheia das suas manias. Cheia das suas manias. Das suas facetas. Dos seus dolos, dos seus enganos. Olha para Moisés, gente. A Bíblia fala que não houve um profeta como Moisés que visse Deus face a face como ele. Morreu com 120 anos. O que você acha? E a Bíblia não chamava ele de velho profeta. Olha para Daniel.
Vários passaram por Daniel. E Daniel ficou vivo, tinha uma longevidade. Vários reinos ele acompanhou, sendo profeta de Deus. E Deus não chamou ele de jovem profeta. Porque isso não está associado à idade, mas está associado ao caráter. Está associado a alguém que não se renova. Alguém que não se preocupa com Deus. Alguém que não se preocupa em saber o que é importante para Deus. O reino estava afundado num lamaçal. E aquele profeta ali não estava nem não estava nem aí para buscar nada de Deus. E Deus tem a misericórdia, porque se ele tivesse se posicionado no ofício que Deus havia entregado para ele, Deus havia usado o profeta da casa, mas ele não se posicionou. Isso é ser um profeta velho. É quando você pode ter de Deus, mas você não tem, você não faz nada para mudar a situação. Você não faz nada para mudar a geografia, aquilo que está acontecendo ali. Sabe quando é levado? É levado junto. Isso é ser velho profeta. O jovem profeta, ele tem uma mentalidade renovada. Essa semana eu ouvi o Danduque. Meu Deus, o Danduque, ele sempre foi para mim, foi para o meu pai enquanto vivo, um referencial. O Danduque hoje deve ter uns 80 anos. De paixão, de sacerdócio diante de Deus. Aquele sacerdote que ministra a Cristo, adorador. Você vê como aquele homem é tão fresco. A vida dele é fresca. O que ele vive é fresco. O que ele fala é fresco. Porque ele vive num frescor do Espírito e continua sendo um profeta para as nações da terra. Então a velhice não está na idade, mas a velhice ela está no comportamento daquele que não está nem aí para ouvir o que Deus está falando. E isso em nome de Jesus não vai acontecer na sua vida, porque o Senhor tem te chamado para ser um jovem profeta, para ser filho e filha que profetiza, filho e filha que está ligado ao movimento do Espírito, que está ligado ao movimento do que Deus está fazendo e se posiciona como tal. Diga glória a Jesus, diga glória a Deus. Então aquele menino, a gente olha para ele e fala, gente, por que Deus puniu? Por quê? Porque ele era um representante. Sabe quando Deus ele tá preparando os seus profetas? Ou, por exemplo, Deus está dizendo assim, ó, o modelo é esse. Tem que ser assim. Hoje, graças a Deus, que tudo que os velhos profetas, eles prepararam o caminho. Amém, queridos? E hoje na nova aliança, nós temos esse entendimento e essa dimensão na nova aliança em Cristo Jesus. Mas ali o Senhor, ele estava direcionando um povo que seria o modelo, que seria realmente a manifestação do reino de Deus na terra. Aquele povo representava Deus. Amém? Muita coisa que eu e você colhe hoje já foi plantado pelos profetas do passado. É como se a gente estivesse sobre os ombros deles. Está pronto, está feito. Hoje, glória a Deus, a gente se move no Espírito. Amém, amados? Mas Deus ali, ele estava mostrando um padrão. Deus, ele está revelando um padrão. Amém? E para nós, qual é o padrão? Que não se negocia a palavra de Deus. Às vezes nós achamos que é Deus falando, se for uma palavra muito comprida, muito longa, foi Deus. Se Deus falasse, olha, eu vi aí na sua frente uma máquina, uma impressora, não é Deus falando. Não é assim? A gente acha que não é Deus falando. E pode ser muito bem Deus falando ali. Amém? Perdi o que eu estava falando agora. Estou falando disso. Deixa eu voltar aqui que eu já volto lá. Então, sim, que ele era um padrão que o Senhor estava trazendo. Que padrão era esse? Não negociar a palavra que saiu da boca de Deus.
Se é uma impressora que Deus está te mostrando, diga, é uma impressora que Deus está me mostrando. Faz sentido para você? Só isso. Amém, amados? Deus mandou você falar, fala. Talvez você vai falar, a pessoa, ela já vai conectar com Deus, porque ali você recebeu uma palavra de ciência, de conhecimento. E ali o Espírito vai abrindo o resto. Mas fala e faça aquilo que Deus mandou você fazer. Não terceirize aquilo que é para você fazer. Qual era o protocolo ali? Ele precisava. Não foi com ele que Deus falou? Ele precisava buscar de Deus. Deus, o Senhor mudou o comando? Como é que foi? Dobrasse o joelho? Perguntasse? Porque, amados, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele não é. Se ele falou, está falado. Que bagunça é essa? Deus falou para você fazer desse jeito. Chega outro, manda você fazer do outro jeito. Chega outro, manda você fazer do outro jeito. Que obra é essa? Que trem é esse? Isso é tudo menos profecia de Deus. Isso é uma bagunça. Isso é uma zombaria. E eu vou te dar mais uma deixa. Se Deus te der uma palavra profética para você liberar alguém, seja homem e seja mulher, para acompanhar aquela palavra até ver acontecer na vida daquela pessoa. Siga um protocolo de Deus. Pergunta para ela, faz sentido para você? Deus me mostrou essa impressora, faz sentido para você? Faz. Se não faz, então você me desculpe. Está entendendo, meu amado? Está entendendo? Então, você, Deus ele não, às vezes nós movemos pelo nosso emocional. Então hoje, eu recebi essa palavra porque o Senhor falou isso para mim. Agora o meu emocional está mexido. Veio uma outra direção. Agora o Senhor está me conduzindo. Mas qual foi a palavra que Deus te deu? Quando Deus te dá uma profecia, persiga a profecia. Persiga a palavra até que ela se cumpra. Não banalize o que Deus falou com você. Aquele moço lá, ele morreu porque faltou a atenção da parte dele. Aquele jovem profeta morreu porque faltou a atenção da parte dele. Atenção sobre aquilo que o Senhor havia dito. O mínimo que ele ia fazer, dá licença, velho profeta, dobra o joelho. Senhor, esse homem está falando isso. O Senhor mudou o comando? Era o mínimo. Antes, os protocolos para profecia eram diferentes do de hoje. Algumas diferenças. Mas tinha algo que era muito igual. Aliás, é o essencial para você julgar ou avaliar. É você dobrar seu joelho e perguntar para quem te deu a palavra. Amém? Então, olha só. Como eu disse no começo, uma palavra profética errada, ela pode ser catastrófica. Eu tinha um colega de evangelismo chamado André. E a gente tinha um grupo que a gente se reunia todo domingo, a gente evangelizava os jovens. Eu era novinha convertida. Eu era nova convertida, mas eu já estava orando, eu e o bispo. A gente estava orando. A gente namorou por alguns meses, e aí a gente se afastou. E a gente estava em oração. Para que Deus confirmasse. Nesse processo. Aí eu tinha um colega desse grupo que a gente evangelizava juntos. No domingo. A gente saía lá desse grupinho e todo mundo ia evangelizar. Aí um dia a gente vai e tal. Estou no carro com o André. Vamos parar ali na casa do pastor fulano de tal? Vamos. Paramos lá, os irmãos estavam tudo lá, os carros lá, o povo orando. A gente parou lá para orar. A gente orando. Daqui um pouco, uma profetisa da casa, ela se levanta e ela diz que ela estava vendo que saindo de um vaso de flor, ela viu um passarinho com 2 alianças e com 2 cartõezinhos saíam, entregava uma aliança para o André e uma aliança para mim. Aí eu peguei e nisso o dono da casa passou tudo, tal, ele conversou com a profetisa, aí ele foi lá no fundo e falou: Marinês, vem aqui. E você e o pastor Luiz? Como é que vocês estão?
Eu falei, a gente está orando, a gente está em oração. Não, porque a definição da profeta é a seguinte, é que você e o André vão se casar. E o que você me diz a respeito? E olha que o André era bonitão, bem de vida, empresário, apaixonado por almas, que era o que eu mais olhava no rapaz, era isso. Apaixonado por almas, profeta de Deus, tinha seu carro. Quando o pastor falou isso para mim, eu falei, olha, pastor, eu e o Luiz, a gente está orando. Mas uma coisa eu sei, essa aliança não é para eu e o André. Pode ser que eu vá casar rápido e o André vai casar rápido. Mas não nós dois. Foi a definição que eu tinha. Imaginei, eu era tipo uma neném espiritual. Porque eu tinha no meu espírito já uma verdade. Olha para você ver que tem coisas que elas precisam testificar com um testemunho interior nosso. Essa é uma das formas de nós julgarmos e avaliarmos uma profecia. Meu filho, se não está descendo na sua garganta, não engula, porque não é de Deus. Você vai cair num laço. Não engula. Aí eu falei, dito e feito, conforme eu falei, logo ali, meses depois, eu e o Luiz, a gente estava casando. E depois passou um tempo, o André casou. Né? Por fim, ele desmanchou primeiro um noivado com aquela, e depois ele casou, não foi, Luiz? Aconteceu com ele? E aconteceu isso. Né? Hoje, a gente segue o nosso ministério, ele segue o ministério dele em outra cidade. E foi assim. Aí, eu quero te dizer uma coisa. Eu não estou dizendo que essa irmã é o diabo. Amém, irmãos? Porque eu conheço a índole dela. Tá? Mas às vezes tem coisas que nós precisamos primeiro discernir para abrir a nossa boca. Tá certo? A gente tem que discernir para abrir a nossa boca. Tem que ter um momento ali de discernimento do Espírito Santo. Qual é a minha mensagem para você hoje aqui? Que você precisa saber que o diabo, ele se traveste de anjo de luz. Ele pode se travestir de anjo de luz. Para vir e dizer para você, Deus está falando isso para você. E Deus não está falando isso para você. Foi o que aconteceu. Pensa um ministério promissor daquele jovem profeta. Pensa. Foi enterrado. Eu vou dizer para você, e eu não estou falando isso para te assustar não, mas é para você ficar esperto. O diabo, ele tem uma cova preparada para enterrar os seus sonhos e para enterrar o seu ministério. Então você abra bem o teu olho e passe a discernir o que o Senhor está falando para você. Diga amém. Até parecia ser uma boa intenção do velho profeta. Não, ai, que dó. Ai, morreu em nome de Deus. Conforme o Senhor me usara. O final dele, bem, só Jesus é quem sabe desse velho profeta, né? Que loucura. Mas a bem da verdade, a pinta verdade lá no fundinho, ele estava feliz. Porque no território dele não tinha alguém para disputar com ele uma cadeira. Diga misericórdia. Eu vou falar de novo, ser jovem profeta não está ligado, ser velho profeta não está ligado à idade. Está ligado à inércia. Aquilo que você não faz nada para que o contexto mude, se transforme. Como eu já disse, o reino do norte estava afundado numa heresia. Afundado com aquele rei Jeroboão. Aquele profeta estava nem vendo. Mas na hora que o profeta novo de Deus chega e fala, aí ele pega e faz a cama de gato. E mata. E acaba com a vida daquele jovem profeta. Diga misericórdia.
Então, a Escritura diz, nós lemos aqui nessa noite, que é para não apagar o Espírito Santo. A Escritura diz para não desprezar o profético. Amém? Diz lá, não os despreze os profetas, mas você precisa aprender a examinar tudo, a julgar todas as coisas. Você, o que recebe, tem tanta responsabilidade quanto ao que te entrega. Como assim? Tem. Você não é de Deus? Você não tem o Espírito de Deus? Você vai buscar Deus e você vai examinar. Eu entreguei uma profecia essa semana. Entreguei uma profecia para o meu apóstolo. Deus me deu um sonho claro assim. Eu falei, o senhor tem liberdade para julgar e examinar. Fica à vontade. Vê se faz sentido. Faz sentido? Se não faz, o senhor pode me falar. Pode me dizer. Tem alguma coisa que eu não estou interpretando direito? O senhor está tendo algum tipo de interpretação diferente? Fala para mim. Pode falar. A gente tem que ter essa humildade como profeta. Diga amém. Deus vai te usar muito no profético. Mas não é porque Deus está te usando que você é maior do que aquele que está recebendo. Porque quem está recebendo tem a autoridade de aceitar ou de rejeitar. Diga amém. E não só a autoridade, mas a responsabilidade de receber ou de rejeitar. Porque é uma responsabilidade. Se eu tivesse recebido, se o André tivesse recebido aquela palavra. Ah, então tá, né, Marinês? Então vamos tentar ter um relacionamento nós dois. Vamos lá. Vamos tentar. Poderia ter acontecido isso. Não poderia? Maior desgaste. Talvez a gente poderia ter feito a loucura. Ah, então vamos comprar a aliança. Sim ou não? A gente teria dado um passo muito errado. Então, fala comigo. Eu tenho a responsabilidade com a profecia que eu recebo. O jovem profeta morreu de desligado que ele era. Pense que você carrega uma mensagem de Deus. Você tem que ser firme nisso. Amém? Ele deveria ter sido firme. Ele conseguiu ser firme com Jeroboão. Mas quando apareceu aquele homem dizendo que era profeta como ele diz, que espiritual, é tão religioso, ele é profeta igual a mim, então é para eu comer e beber lá. Presta atenção, Deus tem mesa para você preparada, mas o diabo também prepara as mesas dele. Sabe o que o meu papito falava? Que o prato do diabo, a comida é bonita em cima, mas embaixo tem verme. Então, já perceba. Diga amém. Olha aqui. Existem 4 formas de você testar e julgar uma palavra. A primeira delas é que nenhuma palavra profética deve contradizer uma palavra da Escritura. Se é contra a Bíblia, já era. Você não precisa nem dobrar o joelho para perguntar. Amém? Quem está entendendo? Agora, obviamente, que a gente não vai ter um texto bíblico para cada palavra profética. Mas a palavra profética que vem de Deus jamais irá contradizer a palavra de Deus. Quem comprou a Bíblia aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver tu. Levanta. Eu estou aqui desde o começo falando para você comprar uma Bíblia, porque que o jovem profeta tem que ter Bíblia. Levanta a espada aí. Então pronto. Entendeu? Você tem que olhar para a Bíblia. Você tem que olhar para a palavra de Deus. E você, se não está na palavra, se não é verdadeira, é falsa essa profecia, você não deve seguir essa profecia. Exemplo. Um dia, hoje eu decidi contar tudo sobre eu e o bispo para vocês, né?
dentro dos testemunhos. Mas foi o que o Espírito me lembrou. Um dia chegou um profeta na nossa igreja e ele disse assim para mim: mulher de Deus, Deus tem tanta coisa na tua vida, mulher. Eu vejo o Senhor se cumprindo. Deus vai cumprir o que Ele falou para você, mas não vai ser ao lado do seu marido. Não vai ser, eu não sei o que vai acontecer, mas não vai ser ao lado do seu marido que o Senhor vai cumprir isso. Deus vai fazer, mas não com esse homem. Ele deixou a deixa para eu. Pode separar dele, que o Senhor está confirmando. Olha isso, da onde que ele tirou confirmando? What? Ele não falou com todas as letras, mas eu entendi o que ele estava falando para mim. Isso está na Bíblia. A Bíblia, o que a Bíblia diz? Que o que Deus uniu, não separe o homem. Não é verdade? Básico. Até a Kaline sabe dessa palavra, né, Kaline? Que o que Deus uniu não separa o homem. Até a Kaline sabe disso. Até a Raquel deve saber disso. Não é? Eu só dou uma filmada assim, para trás de mim, cão. Tá entendendo? Que dá para você julgar, tá ali. Como é que Deus vai levantar um profeta para te dar um conselho? Sabe para que é a profecia? É para consolar, para edificar, para confortar. Não é para rachar, para dividir, para matar, para destruir. Essa obra é de Satanás. Ela não vem de Deus. Sim ou não? Então você pode julgar e avaliar através da palavra de Deus. Segunda maneira é de julgarmos a profecia, que a palavra profética jamais irá contradizer o caráter e a natureza de Deus. Que é isso que eu estou falando também, inclusive. Em outras palavras, tá? A palavra profética, ela se alinha a essa natureza, a esse caráter de Deus. Onde está o caráter de Deus? Vai lá em 1 Coríntios 13. Você vai ver ali o amor de Deus. Vê se tem amor nisso daí. Vê se tem amor. Vê se tem edificação. Terceira forma de você julgar uma profecia. E que a palavra profética, ela deve ressoar. Que a palavra é... Desculpe. Terceira forma de você julgar uma profecia é que a palavra profética, ela deve ressoar. Fazer sentido para você. Tá? É aquilo que... aquela testificação interior. Nós lemos aqui a palavra que em momentos nós falamos e em momentos nós profetizamos. Tá certo? Antes, os profetas, eles não contavam com o que eu e você temos dentro, que é o Espírito Santo. Amém? Hoje, eu e você, nós contamos com o Espírito Santo. Nós contamos. Então você pode receber dessa voz. Uma das coisas mais fortes que eu ouvi esses dias lá naquele treinamento é que antes, no passado, Deus levantava um profeta para falar com todo mundo. Hoje, claro que existem os ministérios, né, de profeta, mas eles estarão para quê? Para ensinar, para direcionar, para guiar a igreja também a ouvir a Deus. Então nós podemos ouvir a Deus com eles e eles conosco. Não existe diferença. Então você também pode ouvir a Deus internamente. É uma maneira de você julgar se é ou se não é de Deus. Que nem eu falei anteriormente. Porque o Senhor também fala com você. Porque você também profetiza. Posso ouvir um amém? Tá entendendo? Quem está entendendo? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem está tendo alguma dúvida? Eu quero te perguntar se você está tendo alguma dúvida. Nesse sentido. Ok. Então,
O padrão do Antigo Testamento era diferente para julgar as palavras, porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles para falar com eles, para poder fazer isso. Só que hoje, nós, no Novo Testamento, quando o Espírito foi derramado sobre toda a carne, essa realidade mudou. Todo filho e filha de Deus tem essa acessibilidade. Tá certo? Fala comigo, acessibilidade. Uma quarta maneira de julgar e de avaliar uma profecia, se ela procede ou não de Deus, é levar essa palavra para os seus líderes e para as pessoas que possam avaliar com você, tá? Toda palavra, direção, que tem uma importância nela e que talvez você não conseguiu ainda ter um discernimento, leva para a tua liderança, leva para os seus pastores, leva e avalia juntamente, tá certo? Então, nós vamos ver aquela pessoa que tem a capacidade de discernir isso com a gente. Porque às vezes tem coisa que a gente não tá. Gente, eu tive uma visão, sem brincadeira, eu acho que foi no dia 30 de abril, semana passada, que eu tive o discernimento. Toda, porque era tão complexo. E você pode também. Você não precisa ter uma resolução para a hora, sabia? Na hora. Às vezes fazer isso é até orgulho da nossa parte. Sei lá, eu vi, mas eu ainda não tive totalmente o discernimento. Fulano, você ajuda eu a orar? Vamos orar justamente. Quantas vezes eu chamo o bispo? E ele é bom de discernir. Me ajuda a discernir isso aqui. O que você acha que é isso daqui? O que você entende? Na palavra, o que tem sobre isso daqui? E aí a gente começa a construir um pensamento. E você pode começar a escrever aquele pensamento. Eu tenho algo muito peculiar comigo, que eu escrevo a visão. Deus me deu uma visão. Do jeito que for, eu escrevo ali. Às vezes ali naquele momento, tem hora que vem tudo a revelação. Tem hora que tem coisa que não está batendo. Aí eu estou buscando. Entendeu? Então você não precisa ter pá. Não precisa ser assim. Aí tem coisa que você pode buscar com alguém que possa te ajudar. Me liga, fala, bispa, tive essa visão, assim, 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 assim. O Lucas, esses dias atrás, me mandou um sonho. Que ele via uma pessoa que era um antigo mestre meu. Começou a mostrar para ele a mesa da onde eu recebi todo o meu discipulado. E ele veio me perguntar o que era aquilo. E teve todo o desenrolar da revelação. E eu falei, olha, o Senhor está mostrando para você que foi assim que eu cheguei até aqui. E é para você ir também. Através do discipulado, através da mesa. Não foi, Lu? Falei para ele. Então, se você não está entendendo, porque Deus está falando com você, mas às vezes você ainda tem coisa que a gente não entende, não é muito claro. Então, você pode. Tá certo? Queridos, uma coisa eu sei. Deus, Ele fala o tempo todo. O tempo todo. E sabe o que em potencial nós estamos hoje? Com o Espírito de Deus dentro de nós. Aleluia. Para julgar, avaliar. Não é julgar o profeta, a vida do profeta. Não estou falando isso para você. Porque às vezes você fala, é para julgar o profeta. Deixa eu vou fazer uma tomografia desse profeta, da vida do profeta. Deixa eu pesquisar. Só julga a profecia. E você quer saber da maior? Tem coisa que ainda você está meio suspensa? Põe na prateleira e espera, porque se for de Deus vai cumprir. Se não for, vai cair por terra. Só não seja precipitado. Porque quando é de Deus, cumpre. Se foi Deus que falou, acontece. Agora, se não foi... E você não tenha medo de ser profeta. Bill Johnson, ele fala assim:
Fala. A pior coisa que pode acontecer é não acontecer. Mas você está sendo treinado. Você vai ganhando ousadia. Você vai estimulando os seus músculos espirituais. Sim ou não? Você vai estimulando a sua visão. Você vai aguçando. Você vai percebendo. Então, o final desse rapaz, ele foi triste. Por quê? O jovem, ele tem algo que é muito peculiar. É o imediatismo. Ele quer que as coisas aconteçam imediatamente. Quer fazer tudo imediato. E não entende que existem coisas que precisam passar pelos processos. Tem que queimar as etapas. Tem que queimar as etapas. Deus tinha dito para ele naquela jornada, naquela missão, naquela mensagem: não coma pão aí, não beba água aí, não durma debaixo do teto de ninguém aí, não volte pelo mesmo caminho. Aí chega um aparentemente espiritual e diz para ele: ah, mas o anjo apareceu para mim. Eu sou profeta também, Deus mudou a mensagem. E às vezes aquela pressa de não ter que passar pelo processo. Ai, mas eu estou com fome. Olha, o embate diante do altar lá foi demais. Ai, eu estou com sede, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Eu preciso ver acontecer. A minha barriga está doendo. Oi, não fica olhando só para o seu ventre. Para a sua barriga. Para a sua necessidade. Para a sua vontade. Mas olha para o que o Senhor está falando para você primeiro. Não negocie a mensagem. Não negocie o que saiu da boca de Deus. Como diria Papito, o prato às vezes é tão lindo, mas embaixo tem verme. Tá entendendo? Às vezes o prato é bonito, mas você pode pagar um preço caro. Aquele moço pagou com a vida dele. E eu tenho certeza que os profetas que vieram após ele ficaram afiadinhos no assim diz o Senhor. Amém, amados? Outra dica que eu vou dar para você, porque essa semana, em nome de Jesus, você vai sair daqui muito ativado. Amém? Deus vai te usar onde você for. Você não fica falando, é assim diz o Senhor, não. Olha, eu percebo pelo Espírito isso. Eu posso ver. Eu vejo isso. Eu estava orando por você. E fala, não tenha medo. Às vezes você vai ver, meu Deus, como pessoas serão curadas através da sua vida. Vai chegar um momento aqui que você vai profetizar, tá preparado? Você vai profetizar e você vai receber profecia. E vai chegar um momento que vai começar a entrar jovens nesse lugar. E na rua e onde você estiver, você vai entregar o que o Senhor está te dando. O que o Senhor está te entregando. Você vai ser muito usado por Deus. Amém, querido? O avivamento dos dias finais, eles serão através da palavra profética. E essa onda está chegando. A gente já está com a água no tornozelo já. E vamos deixar o nível da água subir. Agora, para ser profeta de Deus, eu tenho que ter vida de oração. Tenho que ter vida de relacionamento. Faz o seu organograma diário. Seu período com Deus. Se você não começar pelo começo, que é organizando o seu dia, você passa o mês inteiro falando, nossa, eu mal orei. Eu mal li a Bíblia. Você tem que estar preparado. Você tem que estar afiado com Deus. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero te dizer que as escolhas, elas vêm. Você precisa fazer uma escolha. E essa escolha, ela precisa ser em linha com a vontade de Deus. Em linha com a palavra de Deus.
em linha com o testemunho interior, em linha